E aí, pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para dar um esclarecimento. Várias pessoas me perguntam no dia a dia, pela internet, né, ou pessoalmente, esse lance da diferença entre direita e esquerda. Né? O que é ser de direita e de esquerda? Bom, se a gente parar para analisar historicamente, a gente vai localizar com muita segurança o uso desses termos lá na época da Revolução Francesa. Né? Fizeram a Revolução Francesa, é, derrubaram a monarquia francesa e, a partir daí, constituíram um governo inicialmente revolucionário. Nessa assembleia do governo revolucionário, do lado direito sentavam os girondinos e outros partidos, é claro, e do lado esquerdo os jacobinos, outros partidos também. E por que eu estou falando só dois? Porque são os dois prioritários, os hegemônicos, são os maiores, né, partidos. É importante deixar claro que essa localização, essa terminologia só nos dá uma localização espacial, a princípio espacial e política, evidente, no sentido de que os girondinos representam uma grande parcela da burguesia, da alta burguesia. Estou sendo bem didático para resumir em algumas palavras realmente, porque esses vídeos normalmente do nosso canal são longos, eu quero tentar fazer isso rápido. E da mesma forma, geograficamente do lado esquerdo estavam os jacobinos, que também não é só geográfico, né? Claro, não é só espacial, é político também, porque representavam uma classe burguesa intermediária, uma média burguesia, vamos chamar assim, muitos vão dizer pequena burguesia, mas enfim, uma burguesia que não é a grande burguesia e que vai buscar apoio nas massas populares também, com mais força. Não quer dizer que os girondinos faziam isso, né? Fizessem isso, buscar apoio nas massas populares, mas isso é típico da ação jacobina. Mas então veja só, a Revolução Francesa, do lado esquerdo sentavam os jacobinos, do lado direito os girondinos. Olha, isso não define caráter de classe, galera. Por quê? Porque tanto os jacobinos como os girondinos têm uma política para a burguesia, são burgueses, os seus dirigentes são burgueses. Né? E tem que levar uma outra coisa em consideração. Para essa época, nós tínhamos ali um projeto colocado, um projeto da burguesia, né? Um projeto que nós chamamos de projeto da modernidade. Esse projeto, ele é revolucionário, tendo como referência o mundo feudal, né? Aquele mundo da nobreza nobiliárquica, aquele mundo dos nobres, enfim, dos detentores de terra, aquele mundo ainda muito feudal, né? Tinha, então, na Revolução Francesa, um contraponto revolucionário. Então, nessa perspectiva, prestem bem atenção, nessa perspectiva, tanto jacobinos como girondinos, né, são revolucionários. Então, nesse sentido, ser de direita ou de esquerda, nesse momento aí, historicamente localizando, no 89 francês, Revolução Francesa, como é assim conhecida, todos são revolucionários. Né? A questão é que, com o desenvolvimento dos governos burgueses, a burguesia tomando o Estado, a burguesia então chegando ao poder político, né, e detendo já o poder econômico, aquele projeto da modernidade, que era universal, quer dizer isso, como fala assim, projeto da modernidade universal. Significa assim, um projeto político, social, que era amplo para todas as classes, para todas as pessoas. É claro que com a burguesia no poder, essa universalidade do projeto da modernidade se perdeu. E o caráter revolucionário, pensando no desenvolvimento histórico da sociedade, né, ele acaba se perdendo. E de revolucionário passa a ser reacionário. Isso dá espaço para que um grupo, inclusive de pequenos burgueses, ou uma ancestralidade, ou sei lá, uma classe média, é complicado falar classe média para esse momento, mas vamos lá, ou seja, pessoas que não estão ligadas ali diretamente, não são grandes burgueses, dá espaço para que essas pessoas continuem reivindicando o projeto da modernidade, que era universalista. Né? Daí, é desse grupo aí, ó, desse grupo que vai sair muitos intelectuais, militantes, revolucionários, que não estarão mais com o projeto da burguesia moderna, mas um projeto socialista, um projeto anarquista, a princípio socialista utópico, né? Depois do anarquismo, marxismo. Mas então, depois que a burguesia perde esse caráter revolucionário, e não pode ter vergonha e medo de falar isso, a burguesia revolucionária é evidente. O próprio Marx já dizia, a burguesia cumpriu um papel histórico revolucionário. Né? Na história, o papel dela foi fundamental, no sentido de criar novas relações sociais e que possibilitou o desenvolvimento de um avanço de uma perspectiva política que é a crítica ao capitalismo. Né? O capitalismo tem seu caráter revolucionário no primeiro momento, mas logo na sequência a gente vai observando, né, que na história contemporânea do século XVIII e XIX, sobretudo XIX e evidente até os dias de hoje, o capitalismo cumpre a sua função social, né, de ser revolucionário. Pelo contrário, muita segurança eu afirmo aqui para vocês, a partir do século XX ele passa a ser reacionário.
né? Mas o que nos interessa aqui é um pouquinho essa historinha da esquerda. Uma historinha não pejorativo, mas porque estou sendo muito sumário, né? Muito rápido. Então você tem lá a direita e a esquerda que não fala muita coisa, porque ambos são revolucionários naquele período. No período posterior são reacionários. Levanta-se aí uma outra ideia de esquerda, que é a esquerda socialista, a princípio socialista utópica, muito ligada à classe burguesa, à pequena burguesia, sobretudo aí se a gente pensar nos socialistas utópicos. Isso não é para depreciar, isso é análise sociológica, histórica, concreta, eu acho que honesta, né? Proudhon e outros socialistas utópicos, eles não estão ligados aí, eles não são portadores de cana, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, então, é que surge uma nova ideia de esquerda, que é justamente, né, ligada a uma perspectiva de classe do proletariado, mesmo que não vivenciasse as realidades mais empíricas do proletariado, temos ali uma proposta utópica, mas importantíssima, né, de uma outra sociabilidade que não, né, essa capitalista. Embora nas propostas utópicas, sobretudo do Proudhon, Joseph Proudhon, você vai ter ali, na realidade, um reformismo, né, que propõe uma reforma da sociedade, né, ainda nos moldes capitalistas. Mas é uma crítica, sem dúvida alguma. Em Blanqui a gente vai ver essa crítica muito mais aprofundada. O fato é que isso vai abrindo espaço para que surjam novos pensadores militantes. É importante deixar isso claro, né? Sobretudo aí eu queria falar rapidamente do Marx e do Engels, né, que são autores dessa época e não são só autores, são militantes, né, que vão produzir intelectualmente, vão pensar a sociedade, né, e colocam um patamar diferente na esquerda, né, subindo em ombros gigantes, como eles gostavam de falar, né, vão lançar um outro olhar no mundo concreto, não um olhar abstrato, mas a partir do mundo concreto, novas formas de organização. Nós estamos falando aí do surgimento daquilo que o próprio Marx não gostava, que é o do marxismo. Só que esse marxismo ele é muito amplo. Se a gente pensar o marxismo na época do Marx, né, na época da Primeira Internacional, isso é um outro vídeo, eu vou explicar um pouquinho a história, algumas palavras sobre a história das internacionais. Mas na época da primeira organização dos trabalhadores internacional, né, que é a Internacional dos Trabalhadores, nós temos aí uma ideia de marxismo bastante ligada às pessoas que estavam fechando politicamente, vou falar dessa forma, com Marx e com Engels, né? Na Segunda Internacional, no desenvolvimento do final do século XIX, né, a gente vai ter essencialmente uma internacional de marxistas, mas é importante deixar claro que marxistas é uma tradição, criou-se uma tradição, né, do marxismo, né, e dentro dessa tradição cabe de tudo um pouco, pessoal. Cabe, se pensar no século XIX, a gente tem do Engels, a La Salle, tem Kautsky, tem Bernstein. Se pensar no século XX, você continua tendo muitos desses pensadores, como Kautsky, né, a Rosa de Luxemburgo, você tem o Lenin, você tem aí vários pensadores, você tem o Trotsky, você tem o Lukács, você tem Gramsci, você tem muitos pensadores aí no decorrer da história do século XIX para o XX que vai ampliar essa concepção de ser marxista, né? Então, o fato que nos interessa aqui é que ser marxista virou sinônimo de esquerda. E é verdade, historicamente eu acho que isso é razoável, essa afirmação é razoável. A questão é que na entrada do século XX, as tendências do movimento dos movimentos de esquerda, né, sobretudo aqueles que se reivindicam marxistas, são bem ecléticas. Essa é a expressão, acho que exata. Isso é desde do século XIX, na Segunda Internacional, com o reformismo, uma releitura do Marx, né, para poder adaptar o pensamento marxiano à realidade concreta daqueles que faziam política naquele momento, no final do século XIX, no início do século XX, vai dar vida a um reformismo gigantesco, muito emblematizado no partido na social-democracia alemã, né? Era o nome do Partido Comunista na época, lá na Alemanha. O fato é que, veja só, do século XVIII, do século XIX, século XX, está ocorrendo transformações nessa ideia de esquerda. No XX, né, fica muito nítido de que ser de esquerda é ser marxista. Isso é errado, isso está totalmente errado. Ser de esquerda não é necessariamente ser marxista, ok? Mesmo quando você se reivindica de esquerda, dentro da tradição marxista, não quer dizer que você está em sintonia com o pensamento marxiano, ou engelsiano, ou leniano, ou trotskista, ou gramsciano, ou lucatiano. Enfim, há uma necessidade mais cirúrgica de trabalhar essa ideia de esquerda e direita. Não concordo com aqueles que dizem que, olha, esse papo de direita e esquerda não se aplica mais. Não, está errado, é óbvio que se aplica sim. A questão é que é necessário instrumentos cirúrgicos mais refinados para poder entender o que é a esquerda e a direita. E por
Por que isso é importante? Para a gente não confundir, né, e conseguir confundir o cenário político, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, e conseguir identificar o que é a direita, o que é a esquerda. E eu chamaria atenção, sobretudo, para entender o que é a esquerda que não é marxista. E dentro da esquerda que é marxista, aqueles que realmente são marxianos, aqueles que realmente reivindicam um papel revolucionário da classe trabalhadora. Porque dentro da esquerda que se chamou, rotulou marxista, estou chamando aqui de tradição marxista, tem de tudo. Não vamos esquecer que até o Delfim Neto se colocou já várias vezes aí publicamente como um marxista fabiano. O que é esse troço de marxista fabiano? Se a gente pensar que esquerda e direita é uma coisa dicotomizada, como estou colocando, né? Ou seja, do lado de cá, do lado de lá, né? Direita e esquerda, e quem está para cá é inimigo do de lá, isso não ajuda a entender. E há uma propaganda muito grande, não só no sentido de dizer que isso é obsoleto, mas no sentido de confundir, né? Admite que não é obsoleto, mas, ou seja, implicitamente está colocando ali uma confusão na sociedade, não só brasileira, mas na sociedade no sentido geral, de que qualquer coisa que usa vermelho é de esquerda, qualquer coisa que está fora do governo é de esquerda, não é bem por aí. Eu acho isso muito importante. Só para fechar o vídeo aqui, e eu disse, são só algumas palavras sobre esse tema extremamente importante e vasto que, dependendo aí dos comentários, a gente vai fazer outros vídeos. A questão é a seguinte, hoje, muitas pessoas entendem que PT é de esquerda, não tem as suas... assim, se é ou não é, a gente tem que analisar isso melhor, Acredito que não é, mas é preciso destrinchar isso com mais calma, né? E é lógico que no tempo presente, pela luta política, as nossas necessidades mais empíricas, faz com que muitas vezes a gente se afaste desse olhar mais cirúrgico. É importante não se descolar do presente, não se descolar da militância, do calor e da realidade mais imediata que nós estamos inseridos e demandando de uma certa forma. Mas, ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo, fazer essa análise mais cirúrgica, né, para identificar, ou seja, diríamos uma tradição marxista, caracterizar melhor, né, o que é essa esquerda, o que é a direita. Muitas pessoas colocam hoje, né, o PT, o PSTU, o PCO, o PCB, tudo no mesmo balaio, como partidos de esquerda. Ou alto lá, dentro dessa esquerda existe uma série de frações que precisam ser entendidas. Né? Historicamente são constituídas e, assim, historicamente, também devem ser estudadas. Né? Dentro do marxismo, você tem o desenvolvimento do trotskismo, que vai ser uma corrente crítica revolucionária, que vai surgir a partir do Leon Trotsky, né? E, sobretudo, críticos à política e, evidentemente, à condução do processo revolucionário na União Soviética. Dentro dos marxistas, dentro dos trotskistas, desse movimento trotskista, você tem várias tendências trotskistas. PSTU não é igual ao PCO, que não é igual, por exemplo, a qualquer uma outra organização trotskista. Né? Entre os comunistas existe um racha muito grande. Existem aqueles que defendem abertamente o stalinismo, outros que são críticos ao stalinismo. Nem todos os críticos ao stalinismo são trotskistas. Né? Então, eu queria que vocês entendessem com esse videozinho que o assunto é mais embaixo. Né? No calor, na candência do dia a dia, do tempo presente, a gente vai atropelando, mas não pode. Tem que parar um pouco essa máquina, né, no sentido de uma mera abstração. Para, suspende um pouco e vamos analisar isso. Porque esquerda e direita não é a mesma coisa e um bloco de direita e um bloco de esquerda não ajuda a entender a história do que realmente é a esquerda e aquilo que está disfarçado de esquerda e na realidade é ultraconservador. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado com algumas palavras. Espero também que, enfim, não cobrem aí. Esse é um vídeo de 13 minutos, 34 até agora, né? É extremamente curtinho. Nossos vídeos aqui são videoaulas, debates, enfim. Então são longos, são extensos. Esse aqui está sendo curtinho, é o máximo que eu consigo. Não me cobrem vídeos curtos. Se quiser vídeo curto, vai lá nesses vídeos de receita que tem aí, que é tudo curtinho. Fazer o mínimo de análise aqui já é uma ousadia fazer isso dessa forma que faço, né? Mas o objetivo é contribuir com algumas palavras, sobretudo para quem está começando agora a estudar esses assuntos, está se preocupando. Quando eu digo estudar esses assuntos, não precisa ser na universidade. De repente você está estudando isso, se preocupou com esses assuntos no seu dia a dia. Isso é muito válido, muito importante, e a maioria das pessoas não estudam isso na universidade. Fica claro. A começar pelo Engels e pelo Marx, né, e pelos vários outros revolucionários que a gente tem referência aí. Então é isso, pessoal. Abraço, até mais. Vou ficando por aqui.